something there. I was patrolling the pachinko, new noodle model parlor in the Nefaria zone. Hanging out with insects, underducting, the CIA was on the phone. Well, such is life. Latino, Caribbo, Mondo Bongo, the flower looks good in your hair. Latino, Caribbo, Mondo Bongo, nobody said it was fair. Oh. Latino, Caribbo, Mondo Bongo, the flower looks good in your hair. Latino, Caribbo, Mondo Bongo, nobody said it was fair. Boa noite. O nosso grupo vai apresentar sobre criatividade linguística segundo Chomsky. Meu nome é Érica Cardoso. Eu sou Yara. Sou Éder. E Ana. Andréia. Nosso grupo vai falar sobre Chomsky e o aspecto da criatividade. Chomsky é criatividade linguística. O aspecto criativo da linguagem é a base para a defesa epistemológica da proposta de uma gramática universal, que fundamenta a teoria da linguagem de Chomsky. A ideia de criatividade linguística. O gerativismo baseia-se indiretamente na noção de aspecto criativo da linguagem. Apesar que a ideia do poder gerativo, de acordo com as primeiras formações de teorias gerativas, baseia-se em definições formais, de funções recursivas, que permitem que certas regras sintagmáticas, livres de contexto, associem categorias e itens lexicais de modo a construir outras categorias. Para Chomsky, a criatividade linguística se constitui em uma diferença fundamental entre os homens e animais ou autônomos. Só um último agora. Acho que não. O seu principal interesse é combater a visão behaviorista, empirista na linha de pensamento sobre a linguagem, predominantes desde o nascimento da linguística como ciência no final do século XVII e século XVIII.
Pessoal, o que ele quer dizer com isso? Ele quer dizer que Chomsky é um revolucionário. Ele veio para revolucionar a língua. Ele veio questionar o estudo da linguagem anterior a ele. O que ele diz? Antes de Chomsky, dizíamos que nós éramos um livro de páginas em branco. Tudo tinha que ser colocado na nossa mente. E Chomsky diz que não, ele contesta. Ele diz que nós nascemos com a capacidade de nos comunicar, independente de estímulo ou não. Nós nascemos com isso. Nós vamos nos comunicar mesmo sem estímulo. É isso que ele quer dizer. Isso é o que ele contesta. Então ele é um revolucionário do estudo da ciência da linguística. Então tudo que vem antes, empirismo, inatismo, era o que ele contestava, tá? A capacidade criativa do empirismo. Então o empirismo, ele diz que a gente é uma tábua rasa, que vão explicar tudo pra gente, que vão ensinar, não é? E nós não temos essa capacidade de aprender. De acordo com as correntes linguísticas de base empirista, a capacidade criativa não passa de capacidade para produzir novas formas a partir do mecanismo de analogia. Skinner, representante dessa visão, acreditava que sua teoria, baseada em comportamentos condicionados através de estímulos, era capaz de explicar a capacidade da linguagem. Então Skinner, como era de acordo com o condicionamento, o que ele tinha claro? Que nas suas experiências ele tinha um sininho, ele batia, não é, lá pro cão, e estava com um pedaço de carne na mão. Então o cão entendia que cada vez que ele batia o sininho, ele tinha que vir comer a carne, entre outros exemplos. Tudo era condicionado, tudo era ensinado, então eu não sabia nada, não é? Então a ideia dele é quebrar com tudo isso, que a gente não nasce sem saber nada, não é? Que a gente tem a capacidade de se comunicar através da linguagem de um todo e qualquer ser humano. A capacidade criativa segundo Chomsky. Chomsky fala sobre a impossibilidade de explicar a linguagem humana através do empirismo e do behaviorismo. Como a colega já estava falando, né, ele critica essas duas linhas porque ele já diz que a língua já vem com a gente, né? E essas duas correntes aí dizem que a gente nasce tipo uma tábua rasa, que aí a gente vai aprendendo, que vai se dar um processo. Então não impossibilita, né, a visão dele nessa corrente aí. Pois essas teorias seriam incapazes de esclarecer como todos os falantes normais atingem o estágio maduro de suas línguas durante um pequeno período de exposição a dados fragmentares, incompletos e inconsistentes, chamados de argumento de proveza do estilo. Este argumento aponta para a ideia que só a teoria de bases inatos, como a da gramática gerativa, dar conta adequadamente dos procedimentos de aquisição da linguagem. Então ele critica totalmente essas duas correntes aí, o behaviorista, né? E em função de que ele diz que a gente já nasce com a capacidade, independente, né? A gente já nasce com a capacidade de se comunicar, uma coisa assim, que as crianças, mesmo que ninguém ensine ou que estimule ela vai falar alguma coisa, ela vai se comunicar de alguma maneira. Então, ele critica bastante essas duas Essa parte também da pobreza do estímulo, ele quer dizer que se tu largar palavras soltas, por exemplo, um verbo, um artigo, um substantivo solto, qualquer ser humano é capaz de formar uma frase a partir daqueles fragmentos ali, das palavras soltas, dos artigos. Então, largou um verbo, largou um substantivo, largou um artigo lá, mesmo que embaralhado, nós vamos ter capacidade de formar uma frase, De fazer uma estrutura. de fazer uma estrutura. Já, por exemplo, se tu ensinar um chimpanzé, não é? O chimpanzé, segundo já cientificamente comprovado, a única diferença que ele tem do ser humano no crânio é que são 2%, não é? Que é a linguagem, a fala, que é o que ele não tem. Então, tem até determinados animais que eles vão conseguir falar, eles vão ter aquela estrutura, mas é tudo que tu ensinar. Mas eles não têm essa capacidade de criar, de fazer a estrutura, de fazer a conexão e de entender aquilo que estão falando. Isso é uma capacidade puramente humana. Teoria inatista de Chomsky. A teoria inatista defendida por Chomsky descarta as explicações meramente comportamentalistas ou sociais para a aquisição da linguagem. Para ele, vale somente as características universais das gramáticas. Dessa forma, a gramática gerativa propõe um estudo científico da competência linguística dos falantes. Se a
capacidade que o ser humano tem. Ele precisa se comunicar. Então, a linguagem faz parte, é nosso. Nós precisamos dela, sempre. É o que nos diferencia, né? A parte que é o ser humano racional. Esse raciocínio, essa lógica, essa necessidade da linguagem é o que nos faz, então, diferentes de acordo com... Não, e ali ele nega a possibilidade, né, daquela questão que falava que tu pegava a língua materna, né? Ouvindo a mãe falar, né, tu ia adquirindo como se fosse papagaio, né? É uma Tu cópia, repetia né? o que a mãe falava. E aí ele disse que não, que ele contesta tudo isso. Ele disse que não tem como explicar isso dessa forma, que isso não se explica dessa forma, que a linguagem se explica a partir da teoria dele, que a teoria dele é que explica de fato a linguagem, que o que veio antes dele não é verdade. É que a criança não vai aprender da mãe, ela vai começar a falar. Até porque ela fala coisas que nunca ouviu, né, criança? Porque aí tem até casos, né, que faz uma situação de uma família onde a mãe seria muda e surda e os filhos seriam normais, né, não tinham problema de linguagem nem de audição, e essa criança convivendo só ali naquele ambiente ali, pensava-se na possibilidade de também ter esse problema de ir para a escola, e não foi o caso. Ele conseguiu, tanto é que não é que ele entra na linha de Chomsky, né, que a criança não porque a mãe era muda e surda, que ela também, então ela nasce com isso aí, ela adquiriu esse processo aí. Sim, e a capacidade... Nós tivemos dois alunos com mãe, né, surda, e que ela, claro, não adquiriu a fala, né, a dicção, porque é surda, e nós somos. E a comunicação também, pessoal, vai além da linguagem, né? A comunicação vai além da linguagem. Porque a função da comunicação te comunica, mesmo não falando a linguagem, a comunicação vai além da linguagem, ele né? fala que é universal, né? Que independente se eu falo alemão, francês, espanhol, italiano, mesmo, né, com gestos, com olhares, com trejeitos, a gente vai conseguir se comunicar. É uma maneira de ter linguagem, né? Pessoal, o racionalismo em Chomsky. Chomsky se encaixa na vertente racionalista do pensamento sobre a linguagem, assim o aspecto criativo da linguagem, cientificidade, formal ou matemática, que nega a possibilidade de pesquisas baseadas apenas nas generalizações embutidas próprias em empiristas. Assim, Chomsky se aproxima do cartesianismo racionalista, que defende a posição que havia universalizadas na espécie humana. Como o colega recém havia dito, desculpe meu nome em português, para Chomsky, não importa se falava português, inglês, alemão, independente do dialeto de cada um, queria dizer a mesma coisa, a forma de aprender, compreender ou entender. Para ele, todo mundo entendia da mesma forma, e diferente de qualquer língua. Todo mundo tinha seu jeito de aprender. Na comunicação, a gente tem, por exemplo, tu vai falar com uma pessoa que fala espanhol, tu fala português, mas tu entende. A forma como é colocada não é a estruturação. Hoje nós estudamos espanhol. Bom, mas nós estudamos verbo, nós estudamos artigo, nós estudamos substantivo, não é? Elas têm a mesma estrutura. A estrutura é universal. E isso que faz com que a língua, né, que é o que tu queres colocar, seja isso também. Se tratando de linguagem, é mesmo que afirmar que, apesar de existir diferentes línguas nas superfícies terrestres, elas se organizam fundamentalmente da mesma forma. Isto é, todas as línguas compartilham características comuns. Chomsky instituiu, assim, a possibilidade de uma gramática universal, alicerçada na ideia do poder criativo da linguagem. Bom, pessoal, agradeço a todos, só isso aí. Obrigado pela atenção de todo mundo.